Fala galera, tranquilo por aí? Wallace Carles aqui. Seguimos então com as nossas videoaulas no nosso curso de análise de dados com Python e com Pandas. Essa aqui é a nossa quarta aula. Na primeira a gente bateu um papo transversal ali sobre a própria questão de análise de dados mesmo e a linguagem Python, o mercado como que está. E na segunda a gente já colocou a mão na massa. 30 minutos de aula. Na terceira, 40 minutos de aula. E hoje, vamos ver, né? Vamos ver quanto tempo que vai ser. Mas está sendo tranquilo, está sendo um momento bem agradável. Espero realmente que você goste, que você venha acompanhando em primeiro lugar e, em segundo lugar, que você coloque a mão na massa. Se você pensa em entrar na área, em migrar de área, em aprender ou mesmo em relembrar aquilo que você já sabe, não adianta ficar no teórico, não adianta ficar só assistindo o vídeo, tem que realmente colocar a mão na massa, beleza? Hoje o assunto a gente vai entrar um pouquinho na questão estatística, porque nós como analistas de dados a gente utiliza bastante, muita estatística. Eu vou aqui, você está vendo minha tela aí, eu vou acessando aqui o meu navegador. Se acesse o seu aí, a gente vai acessar o Google Colab, não é? Colab para os íntimos e a gente vai começar já a colocar a mão na massa. Então, acompanha aí. Google Colab, esse primeiro link aqui. Se você já sabe o que eu estou fazendo, tranquilo, né? Para quem não sabe ainda, vai seguindo aqui comigo. Então, bom, aparece essa caixinha, a gente clica lá embaixo em novo notebook. Né? Essa aqui será a nossa aula 4. Então, assim que abrir, eu já clico aqui do lado direito para conectar. O Google emprestará um notebook para a gente, notebook virtual. Tá ali conectando, inicializando, conectado, beleza? Do lado esquerdo, o meu Untitled 38 ali será aula 4, dou um Enter, boa. Vamos abrir aqui uma célula de texto e vamos escrever ali notebook para análise. Não sei se é deu para, vai para mesmo nesse daqui. Para análise de dados, aula 4. Shift Enter. Beleza, a gente clica nessa célula, manda ela para cima. Obviamente a gente vai trabalhar com pandas, né? Então vamos começar a documentar aqui o código, importando a biblioteca pandas. Dou um Enter, import pandas SPD. Isso daqui deve ser já tranquilo para você que vem assistindo às nossas aulas. Bem tranquilo, tá? Então, Shift Enter. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, você caiu por acaso, foi pesquisar a estatística, análise de dados, o Wallace Carles, enfim, e caiu por acaso nessa aula aqui, essa é a quarta. Então, recomendo assista essa aula, pegue aí suas dúvidas, tire suas dúvidas e assista as três primeiras. Talvez não faça sentido as próximas se você ir direto, tá? E não pegar as três primeiras. Se você já vem acompanhando, legal, prazer te ter aqui novamente. Bom, seguinte. Normalmente, nesse momento aqui, o que a gente fazia? A gente abria um GitHub, e inclusive eu vou te mostrar o caminho. A gente clicava aqui GitHub. Olha aí. Lá do lado direito, em Search GitHub, a gente colocava aqui o meu nome, né, para poder pegar ali, entrar no meu GitHub lá embaixo, Users, tá? Eu mesmo, tá aí o Wallace Carles, gatão aí, minha esposa acha, né? Então tá bom, tô no lucro. E no repositório de arquivos, a gente clicava em arquivos e a gente tinha selecionado esse primeiro arquivo aqui. Para a aula de hoje, para a próxima, a gente não vai utilizar esse arquivo. Na verdade, a gente nem vai utilizar aqui, que seria esse arquivo ali, estatística CSV. Eu tenho ele aqui, mas eu não vou acessar do GitHub. Nós vamos criar esse arquivo lá rapidinho. Nem tão rápido assim. Mas só para você entender, porque às vezes você quer fazer um teste.
né? Não precisa pegar arquivo de nenhum lugar. Você vai lá e cria seu arquivo. Como que faz isso? Vamos lá. Vamos documentar aqui. Criando uma base de dados. Tá bom? Vamos dar um nome para a base. Vai ser base. Podia ser qualquer coisa. Abacaxi. Mas acho que base faz mais sentido. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha cola. Para não passar informação errada para vocês. Para não confundir. Bom. Existe uma estrutura no Python que se chama lista. A lista. Ela fica dentro de um colchete. Tá? Uma lista de dados. Vai ter a tupla, vai ter o dicionário. Agora eu estou falando de lista. Dicionário a gente vai pegar na próxima aula. E aí é o seguinte, eu vou dar um Enter. A gente não precisa fazer isso, mas só para você visualizar o que está acontecendo dentro da lista, tá? Ó. Opa, ele selecionou o End. Dei um Enter. Tá, então abri um colchete lá dentro, eu dei um Enter. Ele colocou um espaço. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma outra lista. E cada lista dessa será uma linha da minha base. Eu vou fazer isso 5 vezes. Então, 5 linhas. Beleza? A primeira coluna dessa linha, ela terá o seguinte conteúdo. Estagiário de dados. A próxima coluna, o salário desse estagiário. R$2.000. Tá? Saí dessa lista, que é a primeira linha, vírgula, vou para a segunda linha. Abro uma outra lista. Vou colocar o dado que eu quero que tenha na segunda linha da primeira coluna. Estagiário, qual que é a minha colinha? Analista de dados. Analista de dados. Essa é a primeira coluna. Vou para a segunda coluna. Segunda coluna na mesma linha. Salário do analista, 5.000. Vírgula. Lista. Vai ficar meio repetitivo, mas repetição, né? Para a gente poder pegar o jeitão. Terceira linha, primeira coluna. Qual que é o nome do camarada aí? Qual que é o cargo, né, do cara? Vai ser cientista de dados. Cientista de dados. Próxima coluna. Salário 10.000. Sei lá, é um pleno. Pleno, quase sênior, né? Próximo, engenheiro de dados. Engenheiro de dados. Vou dar uma moral aqui pra galera colocar 12.000. Tá bom? E próxima linha. Quinta linha, né? O dono da empresa. Dono dos dados. E, bom, é dono, né? 50.000. Tá bom? Então, o que eu fiz? Criei uma variável que se chama base. Ela recebeu uma primeira lista. Eu abri essa primeira lista e fui colocando várias linhas, várias listas, várias linhas dentro dessa lista maior. A primeira informação de cada lista é a primeira coluna. A segunda informação é a segunda coluna. E se tivesse uma terceira informação? Isso mesmo, terceira coluna. Certo? Agora eu só vou ajustar aqui. Eu não vou nem ajustar, eu vou deixar do jeitinho aí, tá? Vou deixar desse jeitinho, para não confundir. Shift Enter. Vamos rodar. Aí é o seguinte. Eu vou chamar... visualizando a base criada. O que acontece se eu chamar base? Shift Enter. Olha aí, é uma lista com várias listas. Viu? Eu não precisei, lá quando eu criei, eu não precisei tirar aquele último colchete e colocar atrás, colocar aqui na frente. Eu vou fazer agora para você entender o que eu ia fazer. Ó, estou dando um delete aqui para ele tirar o espaço, olha. Tá? Tá vendo esses dois últimos colchetes aqui, ó? A minha saída já trouxe. Tá vendo? Bem como o primeiro lá, ó, a minha saída também trouxe. Tá bom? Então, por mais que eu não ajustei ele quando eu criei, a minha saída já ajustou.
Legal? Pegou? Boa. Então, bom, é isso daí. Mas que tipo de estrutura que é? Vamos ver. A gente já sabe, né? Mas vamos dar uma olhada. Verificando o tipo dos dados. A gente vai dar um print para visualizar e a gente vai chamar um type para ver o tipo do dado e vamos passar a base. Então, olha só, estou chamando duas funções aí. A função print para eu ver na tela e a type para ele me falar que tipo que é. Tá? Olha aí, é uma lista. Então é uma lista. Por enquanto não é uma tabela, é uma lista. Sim ou sim? Né? É uma lista. E a lista tem suas particularidades. Mas eu quero transformar isso em base de dados. Em base. Por enquanto é uma lista e a gente vai transformar em base. Poxa, mas você escreveu que você criou a base. Tá, mas é uma lista por enquanto, tá? Vamos lá, você vai entender. Transformando a lista em data frame. Agora vai fazer mais sentido para você. Então eu vou pegar a lista, vou chamar de df, essa nova variável, que é o padrãozão, você sabe, você já sabe, e vou chamar o pd, que a gente importou, pandas lá em cima não importamos? Aqui, ó, certo? Vou chamar aqui o pd, ponto, o data frame, ele é assim mesmo, D maiúsculo e o F maiúsculo, e é uma função. Quais argumentos vão dentro da função? A minha base, que tem o nome base, que é a lista, e o nome das colunas, senão vai ficar 0 e 1. Né? Eu não quero que as colunas se chamem 0 e 1. Então, eu vou passar aqui base, e vou passar o columns, para dar o nome, né, para as minhas colunas. E o columns, ele é uma lista. Ele precisa receber uma lista. Que nome? Bom, agora vamos analisar aqui. A primeira coluna é uma coluna de cargo, não é? E a segunda coluna é uma coluna de salário. Beleza? Então vamos lá. Maiúsculo cargo. E a próxima coluna vai se chamar salário. E já vamos visualizar, né? Certo? Vamos ver. Beleza? Agora sim. Aí, ó. Com os índices. Show. Salário sem acento, né? Para a gente ficar acessando. Pausa para água. Beleza? Então, ao invés de clicar em GitHub, vai lá, copia o CSV e tal, por que a gente não usou read CSV? Porque não é um CSV. A gente ainda vai salvar em CSV. Por enquanto, não. Por enquanto, é uma base de dados. Nós criamos uma lista, geramos alguns dados, criamos uma lista, colocamos essa lista, passamos ela como argumento de um data frame. Agora sim. Agora é o normal, padrão. Se a gente chamar de... se a gente quiser visualizar... Bom, a gente já está visualizando, né? Mas só para não perder o hábito. Se a gente quiser verificar as informações, você lembra? Lembra? Informações, lembra? Vamos lá. Visualizando, verificando, né? Melhor, porque tem bastante informação. Verificando as informações. df.info. Certo? Aí. É um data frame, mas era uma lista. 5 entradas, faz sentido, não faz? De 0 até 4. Uma coluna é a cargo, a outra coluna é o salário. Olha só que interessante, hein? A coluna cargo, o conteúdo de cada linha da coluna é object. A gente viu isso na aula passada. É a string, né? Texto. Lá na ocasião era data, né? Que estava formatado, era uma data formatada como texto. Depois nós formatamos como data. E aqui a coluna salário, obviamente, são números inteiros. 2.000, 5.000, 10.000, não é? Show?
Legal. Bom, agora é o seguinte. A gente tem essa base de dados aqui. Hoje a gente vai trabalhar com, com as questões da estatística, né? As principais ali, estatística descritiva. Então, média, mediana, desvio padrão, aqueles lá. Pergunta de 1 milhão. O que é a média? Inclusive, lá no segundo vídeo, na aula 2, a gente pegou uma base de dados, pegamos a soma de todos os valores de uma coluna, a soma, e dividimos pela quantidade de ocorrências, quantidade de dados daquela coluna. Então, somamos os valores, dividimos pela quantidade. Isso é média. Legal? Por exemplo, vamos lá. Acessando, obtendo a média. Deixa eu botar um pouquinho para cima aqui. df.salário. Essa aqui é a função que traz a média. Qual a média da coluna? Vamos ver. 15.800. Legal? Então, olha só. Quando a gente chamou média, essa função veio na coluna salário, porque nós passamos, né? Média da coluna salário. Ela veio aqui e saiu somando. 2.000, mais 5, 7.000. Com 10, 17.000. Com 12, 29.000. Tá certo, né? 5, 7, 17, 29. Com 50, 79.000. E aí ela pegou e dividiu. Bom, deu 15.800. Se a gente dividir 79.000 dividido por 5, legal? Beleza? Então, fizemos na hora. É a média. Pergunto para vocês. Agora já é negócio, tá? Faz sentido para um estagiário ele ficar sabendo que a média dessa empresa é 15.800 de salário? É real isso? Isso é real? Para um analista de dados, que aí nessa tabela ganha 5.000, ganhar 15, isso é real? Ele iria para essa empresa porque ele ficou sabendo que a média é 15.800? O que você acha? Beleza? Por que eu estou propondo essa reflexão? Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai começar a entender, enxergar um contexto muito aplicado, muito conhecido na estatística, que é o outlier. O outlier é um elemento completamente fora da curva, ou para mais ou para menos. Legal? Inclusive, na próxima aula a gente vai plotar alguns gráficos e isso vai ficar bem visual. Vamos criar uma base de dados sem o dono e uma base de dados sem o estagiário, para a gente observar essa movimentação da média. Tá bom? Vem comigo, vamos lá. Criando uma base de dados sem o dono. Beleza? Bom, então df sem dono. Df sem dono. Bom, a gente pega a nossa base de dados, df ponto lock. O lock ele é uma função, apesar de levar aí o colchete, dividida em duas partes. A gente põe uma vírgula, inclusive, aqui, para dividir as duas partes. A primeira parte se refere às linhas ou uma condição. Tá? A gente vai ver bem detalhado mais para frente. E a segunda parte é a coluna. A coluna, ou uma lista com as colunas. Então, olha só. Se eu olhar aqui para a minha base de dados, eu vou pegar pelo índice aqui, né? Então, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, porque o dono é o índice 4. Então, eu não quero que entre o 4, que é sem o dono. Não é? Então, eu vou colocar... Traz todas as linhas para mim, são esses dois pontos, até o índice 3, inclusive o índice 3. Eu não quero o índice 4.
tá? E você traz para mim todas as colunas que tem. Então, todas as linhas até o índice 3, vírgula, é a condição, né? E todas as colunas, tá? Tá espaçado? Eu só vou tirar os espaços para você ver como que fica bonitinho, sem... aqui deixa, né? Porque tem que ter espaço depois da vírgula. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Opa, não vi, né? Não visualizamos. DF sem dono. Show! Legal. Então, estagiário, analista, cientistas e engenheiro. Cientista, engenheiro. Beleza. Bom, agora vamos chamar a média, né? Para a gente dar uma olhada. DF sem dono, ponto, salário, que é a coluna, certo? Ponto min. Está muito para baixo, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa média agora. A média da base geral, quanto era mesmo? 15.800. Ó, tá aqui em cima. 15.800. Certo? Vamos ver agora. Opa. Deixa eu colocar aqui o comentário, né? Obtendo a média sem dono. E vamos colocar aqui, subir um pouquinho, DF sem dono. Ah, não. Trazendo a média. Bora. Opa! 7.250. Tá mais perto aí tá entre o analista de dados com 5.000 e o cientista de dados com 10.000. Certo? Você vê? A média anterior com o dono era 15.800 e a média sem o dono 7.250. Fica mais real, né? Fica mais real. Mas e se a gente quiser ver a média sem o estagiário? Vamos supor que o dono ele queira propor aí uma sociedade, falou, olha, a média lá salarial é bem alta, tal. Como é que fica? Vamos trabalhar aí. Criando uma base de dados sem estagiário. Vamos chamar de stag. Tá bom? Não sei se existe esse termo, mas vamos lá. Como que a gente faz? DF sem stag vai ser df lock. Qual que é o estagiário agora? Bom, estagiário da base original é o primeiro, né? É o primeiro. Então a gente não pode pegar ali o índice 0. Aí vai ser o seguinte: eu começo no 1, vou até o final e todas as colunas. É isso, né? É isso aqui. No de cima, eu comecei logo com o estagiário e tirei o dono no lock de cima. No lock de baixo, eu começo sem o estagiário, começo da posição número 1. Quem é a posição número 1? É o analista. Beleza? Vamos dar uma olhada então. Vamos chamar aqui o df sem stag. Bom, a base está aqui, ó, não tem mais não tem mais o estagiário, começa do analista. Bom, então, obtendo a média sem stag. Vamos lá, acessar a base, que chama df sem stag, ponto salário, que é a coluna, ponto min. Beleza? Vamos ver. Olha aí, a diferença. Legal? Qual é o conceito?
a média para baixo e para cima, ela é sensível a outlier, tá bom? Então, o estagiário é um outlier? Sim, ele ganha 2, o pessoal ganha 5, 10, tal, 50. O dono é outlier para outra base? Sim. Ué, ele ganha 50, o pessoal ganha 12, 5, 2. Pegou? Tá, então a média é sensível a outlier. Olha só, vou passar aqui. A média geral com todo mundo, 15.800. A média sem o dono, 7.250. A média com o dono e sem o estagiário, 19.250. Beleza? E o mesmo se aplica para a mediana. A mediana não é sensível ao outlier, porque ela concentra, ela é mais real, digamos assim, ela é o ponto central mesmo. Vou passar a mediana que a gente vai dar uma olhada, olha só. Obtendo a mediana da base geral. Beleza? Então, primeira mediana da base geral. Será df ponto salário ponto median. Beleza? Vamos lá. 10.000. Bom, vamos ver as outras duas, né? Então, mediana sem dono. E já vamos criar uma aqui. Mediana sem stag. Tá bom? Porque as bases já estão criadas, né? Então, se eu chamar o df sem... Opa, df ponto não, né? Underline, underscore, sem dono, ponto, salário, ponto, median. Essa daqui vai ser 7.500. Já aproximou bem, não é? Aproximou muito. E df sem stag, ponto, salário, ponto, median. Olha só. Percebeu? Na média eram 15.800, 7.250, 19.250. Na mediana não. Na mediana 10, 7,5 e 11. Percebe? Então a mediana ela é um valor bem mais central do que a média. Por que isso acontece? Porque a mediana ela é diferente. A gente ordena os valores da mediana. Por exemplo, a nossa tabela está ordenada, tá? Deixa eu pegar nossa tabela toda aqui, ó. Aqui, ó. 2, 5, 10, 12, 50 está em ordem, tá? E aí a mediana tem duas regrinhas. Bom, primeiro de tudo, você ordena a sua base de dados. Coloque em ordem. Então não pode ser 2, 5, 50, 12. Não, tem que ser em ordem, tá? Então primeiro você ordena. Primeira regrinha delas é a quantidade de dados. Se for ímpar a quantidade, você pega o valor do meio. Então, 2, 5, 10, 12, 50. O valor do meio é 10, qual é a mediana? 10. Ponto final. Foi o que a gente viu. Se for par, vamos supor que tenha mais... por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó. Aqui a quantidade é par, não é? 2, 5, 10, 12. Você vai pegar os dois valores do meio, nesse caso aqui, olha, analista de dados 5 e cientista de dados 10, você pegaria os dois valores, você soma, 5 com 10 dá 15, e aí você tira a média. Então o centro da mediana é uma média. Você tira a média dos dois, 5 mais 15, 5 mais 10, 15, e aí 15 vai dar 7,5. Tá bom? Então, essa é a regrinha da mediana. Põe ordem. É ímpar? Pega o valor do meio. Ponto final. É aquele valor. É par? Bom, pega os dois centrais, soma eles, tira a média. Esse é o valor da mediana. Tá? Então não importa se tem valores muito menores do que todos os demais, nem muito maiores do que todos os demais. Na mediana, não importa. Ela vai pegar os centrais.
ou o central ou os centrais. A média não, se tiver um valor muito menor no começo, muito menor na base, vai ser outlier. Se tiver um valor muito grande na base, vai ser outlier. Tá bom? Uma consideração importante aqui. Normalmente, salário não é levado em consideração para outlier. Normalmente. Mas estou pegando aqui para ficar uma questão didática, ficar do dia a dia. Beleza? Tá? Porque senão os entendidos vão começar a colocar no comentário aí. Né? Pô, mas você colocou salário. É didática. Didática. Tá bom? Uma hora que tem mais duas questões para a gente ver. Bom, vimos a mediana. Agora é o seguinte, a gente vai ver a variância. A variância normalmente não é usada, mas a raiz quadrada dela é. Então vamos passar na variância primeiro. Obtendo, né? Obtendo a variância. Vamos pegar a base geral. df salário.var. E vamos ver. Nossa! Ai, ai. Que numerão, hein? A gente até se perde. Por que isso? Existe um ciclo na variância, né? Então, na variância é o seguinte. É um pouquinho teórico agora, mas vai fazer sentido. Eu vou ler minha cola, porque acho que vai ficar melhor. Porque eu não erro, né? Pelo menos, está gravando, eu não erro. Então, a variância. Primeiro de tudo, a gente obtém a média salarial. Então, qual que é a média? Você viu lá. df.salário.min, ou df sem dono.min, ou df stag.min. df sem stag.min. Então, se obtém a média. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Cada salário menos a média. Nesse caso aqui, né? Se você utilizar em outra base de dados, vai ser cada x menos a média, tá? Então, você pega o salário menos a média. Pega o salário menos a média, pega o salário menos a média. Aí, a gente eleva ao quadrado cada resultado. Tá? Depois, a gente soma todos os quadrados. E aí sim a gente divide pela quantidade. Por isso que dá esse numerão aí. Só que é o seguinte, você fala, pô, mas para que a gente aplica isso? A variância nem tanto. Assim, ela é muito aplicada, mas o desvio padrão é muito mais aplicado. O desvio padrão é a raiz quadrada desse valor aí. É porque está um valor grandão, né? Então não faz, sim, a gente não tem hábito, né, de ver um valor tão grande. Mas olha se eu fizer assim, ó, obtendo o desvio padrão. Como que é o desvio padrão? É o STD. Pô, 19 mil. Esse é o desvio, o tanto de valor que está desviando da média. Porque a gente pegou... Deixa eu passar um round aqui, né? Só para ficar bonito. Você já sabe, com duas casas decimais. Vai ficar mais elegante. Então a gente tem a média de valores. Só que na base geral ela está desviando muito, você sabe. E o desvio padrão é o quanto o valor está desviando da média. Deixa eu chamar os outros dois desvios padrão. E aí vai fazer mais sentido para você. Tomara que faça. Obtendo os desvios. Assim, tá? df sem dono, coluna salário.std. Ponto round, com duas casas decimais. Tá bom? Vamos lá. Opa! Agora faz mais sentido. Então, olha só. Quando a gente olhou para a base sem o dono, aonde a média... Deixa eu chamar a média aqui, vai ficar mais... Você vai entender. Sem dono, ponto, salário, ponto, min. A média é 7.250, que pode desviar
4.000 e pouco para cá e 4.000 e pouco para lá. Faz sentido? Tá? Média 7.250 e pode ter um desvio de 4.573 para cá e 4.573 para lá. O que está falando? O que o desvio padrão está falando? Se a gente pegar essa média aí, vou digitar mesmo, 7.250, né? Menos 4.573,47. Podia ter passado um round também, né? Está falando assim, olha, a média é 7.250 de média, tá? E como o desvio padrão é 4.573, o menor salário, entre aspas, se a média for 7.250, é 2.676. Tá bom? Da mesma forma, se a gente pegar o 7.250, somar com o desvio padrão, 4.573,47, dá 11.000. Pegou? Então, qual que é a média nesse caso? 7.250. Qual é o desvio padrão? Nesse caso, 4.573. Bom, se a média é 7 e ele desvia 4 para mais, 4 para menos, bom, se for para menos, a média é 7.250, menos o desvio padrão vai dar 2.676, a média mais o desvio padrão vai dar 11.283. Percebe como o desvio padrão ele é mais utilizado do que a variância? Bem mais utilizado, assim, mas bem mais utilizado, bem mais utilizado. Poxa, Wallace, legal, mas não tem uma função que dá para ver tudo? Tem, eu já passei até na segunda aula, primeira aula de mão na massa, segunda aula. É o describe, né? Para a gente finalizar aqui. Deixa eu ver se a gente finaliza com isso. Exatamente. Então vamos para o describe, né? DF. Describe. DF salário, né? DF salário ponto describe ponto round com duas casas decimais, tá? 5 cargos, a média, a gente já viu isso, né? É 15.800. Olha o valor do desvio, desviava muito. Por que desviava muito? Porque tinha outlier. Ó, como é que vai desviar 19.000 da média que é 15? Porque tem o dono que ganha 50 e aí desvia 19, né? Faz sentido? Beleza? E a mediana aqui, os 50%, é a mediana, 10.000. Então, quando a média, que é 15, está próximo da mediana, que nesse caso é 10, quando a média e mediana estão mais próximas, a gente tem o que é conhecido ali como, teoricamente, como uma distribuição normal dos dados. Os dados estão mais juntos, mais agrupados, tá? Vamos passar nas outras duas bases de dados. Vou colocar aqui, describe sem dono. Então é o df sem dono ponto salário ponto describe ponto round. Vamos botar duas casas decimais também. Vou jogar para cima aqui. Olha a diferença. Bom, primeiro, a contagem tem 4, né? Porque a gente tirou o dono. A média, 7.250. Olha o desvio padrão, 4.573. A mediana, 7.500. Olha a média mediana. A média 7.250 e a mediana 7.500. Está muito perto. Muito perto, o desvio é pouco. Tá? Porque é 4 para mais, 4 para menos. O valor mínimo 2.000, o valor máximo 12. Então, por isso que desvia pouco. Beleza? Tá bom? Vamos passar sem o estagiário agora. Describe
sem estagiário. df ponto sem estagiário, salário describe, e vamos passar o round, né? Round. Vamos lá. Mesma questão, só que agora é o seguinte, ó, sem estagiário, hein? Então, olha só. Olha a média, 19. Olha o desvio, 20, porque não tem estagiário. Então, apesar do primeiro valor ser o analista, que era 5.000, olha a mediana, é 11.000. Porque o valor máximo é 50.000. Beleza? Essa aula aqui é um... Bom, você percebeu aí. A gente pegou um pouco mais pesado, né? Até na metodologia. Por quê? Não basta a gente apenas saber que a função round arredonda, que a função describe mostra o resumo estatístico, e não basta apenas a gente saber, deixa eu pegar alguma outra coisa aqui, que o lock, a vírgula separa os dois argumentos e que o primeiro é linha e o segundo é coluna. Isso o ChatGPT te fala. Tranquilo. Querido ChatGPT, como diz um mestre aí. Como funciona o lock no Python? Vai te falar. Agora, com a resposta que o lock deu, o que eu faço com a resposta? Entendeu? Então, assim, dica do coração, tá bom? Assista essa aula até média, mediana e desvio padrão entrar na veia. Assista, tá? E olha que eu peguei uma base, gente, simples, simples. 5 pessoas, 5 salários, com 2 outliers. Obviamente, eu quis fazer assim justamente, né, para você entender, saber como é que funciona isso. E o principal mesmo é a comparação no final. Então, tem o describe da base geral, tranquilo. Tem o describe sem o dono e vai ter o sem o estagiário. Cada um tem sua média, cada um tem sua mediana, cada um tem ali o STD, ali o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? Legal? Tá bom? Então assim, deixa eu sair daqui. Deixa eu olhar para vocês. Finalizando essa aula aqui, é claro que é o conceito teórico, talvez até um pouco maçante, né? Só que isso é análise de dados. Tá bom? Isso é verdadeiramente análise de dados. Vai chegar uma base para você, vai chegar um pedido aí do seu supervisor, da sua chefia, falando, olha, analisa aqui para mim, a gente tem que tomar alguma decisão, contratar ou não mais algum funcionário, dispensar ou não mais algum funcionário, abrir ou não uma nova loja, uma filial, enfim, exportar ou não os nossos produtos, importar ou não, e, como dizem os números, não mentem, né? O que mente é a nossa interpretação, né? Com os nossos vieses, né? Então a gente olha, porque dentro de uma base só, eu coloquei 3 resultados. Tem a base, tem o sem o dono e sem o estagiário. Qual que você vai usar? Tá certo? Então, e outra, né? A gente como analista, a gente mostra os números e fala, olha, tem 3 bases, tem uma base com 3 resultados diferentes, essa aponta para esse lado, essa para esse, essa para aquele. E agora, patrão, para onde a gente vai? Tá certo? Eu como analista proponho isso daqui, acho que faz mais sentido para esse momento. Obviamente, você não vai tomar decisão sozinho. Vai ter gente de marketing, gente de RH, gente, enfim, finanças, todo mundo junto, vendas, né? E principalmente um monte de gente de tecnologia, né, te ajudando ali, quando você não sabe. Percebe? Então, não basta perguntar para o ChatGPT, tá? Então, essa onda, essa vibe, ChatGPT responde tudo, negativo, tá bom? Vai precisar muito de analista como você, tá? Que sabe aquilo que está fazendo. Bom, finalizando a 4ª aula, eu espero realmente que, assim, é teórico, mas
É teórico e prático, né? Coloque a mão na massa. Coloque a mão na massa. Pause o vídeo. Faça aí os seus testes. Copie, né? Digite o código. Eu não vou deixar esse código em lugar nenhum, até por uma questão ideal minha, de ideal mesmo, de ideologia. Eu acho que o código, você vai perguntar para o chat GPT, ele vai te dar. Ponto. Tá? Isso é ponto pacífico. A questão é, até quando o chat GPT vai ficar fazendo o meu trabalho? Entendeu? Então, digite o código. Você tem que saber aquilo que você está fazendo. Tá? A gente tem uma sequência de aulas ainda. A parte 2 dessa aula aqui, a gente vai pegar essa mesma base de dados, com 5 cargos ali. A gente vai popular, tá? Vai virar uns 60 cargos mais ou menos, porque eu quero abordar um tema que, obviamente, não dá nem pelo tempo e nem pelo contexto trabalhar aqui. Pelo contexto até dá. Que é moda, é o valor que mais se repete. Tá? Hoje eu quis ficar em média, em mediana e em desvio padrão. A gente passou um pouquinho pela variância, não é tão utilizada em partes, tá? O desvio padrão é bem mais utilizado, faz mais sentido até, mas a gente tem algumas aulas ainda, tá bom? E a próxima eu diria que é um complemento dessa daqui. A gente vai utilizar essa mesma base aqui, tá bom? No mais, agradeço aí a companhia, espero que esteja sendo produtivo, mas se você não sentar, se dedicar, fazer que realmente é uma aula, que isso ganhe a importância de uma aula para você, não vai fazer o menor sentido. Você vai apenas entender que eu sei, ainda que com as minhas anotações, mas eu sei fazer, e, sei lá, se você souber, legal, mas se você não colocar a mão na massa, difícil acontecer alguma coisa. Legal? Tem uma frase que o pessoal gosta aí de falar que é do Einstein, né? Eu não sei se é do Einstein, a internet diz que é, então, mas assim, é loucura você achar que você vai ter outros resultados fazendo as mesmas coisas. Não é? Então, assim, se a gente não põe a mão na massa, dificilmente. Se a gente põe a mão na massa, a tendência é a gente ter bons resultados. Legal? Chega de papo, recadinho do coração dado. Espero na próxima. Sucesso! Até mais!